Eu queria começar esse tempo pedindo a ajuda de vocês. Eu vou dar uma improvisada aqui, entendeu? Fiquei inspirado aí que meu amigo Daniel puxou-lhe a mochila ali, entendeu? E fez toda uma pregação só por conta da mochila. O cara, quando é bom, ele faz isso. Mas eu queria pedir uma ajuda de vocês, até para espantar o sono de vocês, falou? Você está do lado de uma pessoa, sim ou não? Acho que não tem ninguém sozinho, a não ser Luísa. Ele está andando sozinho por quê, filha? Eu queria pedir para você que você olhasse para a pessoa que está do teu lado, tá? E você tentasse identificar o que vocês têm de igual, de parecido. Parecido entendeu? No exterior. Vamos lá. Parecido na aparência, entendeu? Oh, meu Deus. O que você tem de diferente? Uma pergunta básica. Você tem coisa mais parecida, mais igual ou mais diferente? Oi? Dividiu, né? Eu achei que o pessoal ia falar tão comportado assim. O que tu achou mais? Diferença ou igualdade? Diferença, né? Aí se tu pergunta assim, o que o fulano tem que eu não tenho? Aí os outros, tem dinheiro. Os outros têm olho verde, olho azul. Eu acredito que a gente tenha mais diferença do que similaridade, sim ou não? Eu acho que tem poucas coisas que nos faz ser iguais ali, exceto pelos dois olhos, nariz, né? Uns têm cabelo, outros não têm. Nada contra o Lert, já olhou pro Robson, não sei porquê, né? O branco do olho. Mas de diferença a gente tem várias coisas, sim ou não? E essa semana, cara, meu Instagram é assim, meu Instagram, ele resume futebol, comida, acho que o algoritmo sabe que eu gosto de comida, e cultura inútil, sabe? Curiosidades históricas ali, eu gosto de ficar lendo, coisa, sabe, que não muda nada na tua vida, eu gosto, entendeu? E essa semana eu estava dando uma olhada no Instagram, e aí me chamou a atenção umas características nessas páginas de curiosidade, né? Do que as pessoas têm que é diferente no mundo inteiro. As exclusividades de cada um. Eu não sei se você sabe disso, mas você, dentro do teu corpo, existem coisas que não se repetem, apesar de ser parecido ali, tem coisas que são só tuas. Você sabe disso? Por exemplo, só para você entender, o teu DNA, eu não sei se você sabe, mas o teu DNA é único. Óbvio que o coleguinha do teu lado tem também DNA. O DNA é o código de barra das pessoas. Mas o teu não se repete. Por quê? Porque o teu DNA é o que faz você ser flamenguista ali, entendeu? Faz você ser assim. Aleluia, glória a Deus. Já estou indo para a carne já, perdoa. O teu DNA é único, né? E ele te dá algumas características, alguns detalhes que são só teus, que são exclusivos. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas a tua impressão digital não se repete em nenhuma outra pessoa. Você sabia disso? Sabia dessa curiosidade maravilhosa? Mas se forem gêmeos idênticos, continua sendo diferente. É único, é teu. Não só isso. Eu não sei se você sabe também, essa parte colorida dos teus olhos aí. Qual é o nome dessa parte? Íris. Boa. Vocês estão estudados, né? Universitário. Essa parte dos teus olhos, por exemplo, é diferente de qualquer outra pessoa no mundo. A gente está falando de bilhões de pessoas. É diferente. Você tem algo que é só teu, que é exclusivo teu. Né? Aí o pessoal fala, não, fora olhos azuis e olhos verdes, né? O resto todo mundo fala, castanho escuro, né? Castanho escuro para todo mundo. Mas até o teu castanho escuro é diferente do castanho escuro do teu colega. Por quê? Porque os teus olhos têm manchas, linhas ali. O pessoal fala em linguagem mais técnica, sulcos, né, que não se repete em ninguém. Mas uma outra curiosidade para você, não sei se você sabe, mas o teu paladar, isso daí eu descobri entendeu? Essa semana aí de curiosidade. O teu paladar, ele também é diferente de qualquer outra pessoa no mundo. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Eu descobri agora. Né? Se tu me perguntar a fonte, eu esqueci de anotar, mas dá o Google aí que tu vai ver, entendeu? Não, no TikTok não.
fonte, você sabia. Depois tu dá um Google aí. Mas eu li, por exemplo, que o paladar é diferente. Ah, mas eu como algo salgado, fulano também, ele vai sentir salgado. Verdade, isso daí é um fato. São coisas parecidas. Mas a percepção da intensidade, da forma, é diferente. É diferente, é exclusivo. Oi? Pois é. Uma coisa também que você talvez não saiba, mas que é teu, por exemplo, é a tua assinatura vocal, a tua voz. Né? Essa voz bonita que vos fala aqui é única. Gostou, né? Então, essa pessoa aqui que está falando aqui tem uma voz única, entendeu? Essa voz grave, entendeu? De dublador, tô brincando. Mas é único. Ah, mas e fulano que sabe imitar bem pra caramba, aqueles caras que imitam o Silvio Santos? Parece que é o Silvio Santos que está falando. Cara, embora sabendo imitar, ele não tem o mesmo timbre, as cordas vocais não são as mesmas, porque é único, isso não repete. É teu, a tua voz é tua. E uma última curiosidade que eu anotei aqui, dessa cultura maravilhosa, o pessoal chama de cultura inútil, mas aqui é útil, vai ter utilidade, tá? É que você também tem uma sensibilidade à dor, sentir dor, que não se repete em ninguém. É diferente de todo mundo. Óbvio que se eu chegar a pisar no teu pé, você vai sentir dor, se você pisar no meu, a gente vai sentir dor também. Vai ser igual, mas o nível, a intensidade, a percepção de dor é diferente. Ou seja, eu estou te dando algumas características aqui, que talvez você não saiba, mas que tornam você único no mundo. Único. Por que eu trouxe essas características? Primeiro, é para te falar que você vive num mundo onde tem aí, sei lá, 7 bilhões, nem sei se já está 8 bilhões ali. 8 bilhões? Então, rapaziada, só de filho ali, de pelo menos a parte de 8 bilhões é do Laerte aí, que o Laerte está trabalhando bem para... Não, aqui, os três aqui, ó. Robson, Laerte e Daniel. Metade desses 8 bilhões ali, eles trabalharam bem, né? Já formou. Já fez um time de futebol. Essas curiosidades que eu estou trazendo para você aqui, ele destaca quanto que você é único, exclusivo, né? Em meio a bilhões de pessoas. Você tem características que são suas. Eu acho que também essas características tuas, né? Elas são complexas e elas são uma evidência que dificilmente você foi fruto do acaso. Você dificilmente foi fruto de um evento aleatório, de uma explosão. Olha que coisa incoerente. Aconteceu uma explosão e você ter algo que é teu, diferente de 8 bilhões de pessoas. Dificilmente. Essas características, elas apontam possivelmente para um planejamento. Alguém planejou. E nessas andanças aí de olhar a página de curiosidade no Instagram, eu li essa semana sobre uma teoria. Eu não sei se vocês conhecem essa teoria. A teoria se chama Teoria do Design Inteligente. Vocês já ouviram falar? Já? Graças a Deus, tem uns universitários aqui, né? Teoria do Design Inteligente também tem outro nome, se não me engano, é ajuste fino também. Já ouviu falar de ajuste fino? Ajuste fino é mais conhecido. Beleza, né? A teoria do Design Inteligente, né, é uma teoria que afirma que algumas características no teu corpo, dos seres vivos, do universo, são tão complexos, tão únicos, tão específicos, que dificilmente foi fruto do acaso. Dificilmente foi fruto de algo aleatório. Que para existir essas características complexas, por exemplo, em você, né, possivelmente precisou de uma causa inteligente, de alguém planejando, de alguém trabalhando nisso. Engraçado que essa teoria ela defende alguns pilares. O primeiro pilar dela, né, diz que esses sistemas biológicos, no caso você, a natureza, os seres vivos, eles são tão complicados que para que eles funcionem, todas as partes têm que estar trabalhando bem. É igual um carro. Como é que é o carro? Teu carro está lá maneirão, tudo funciona, motor, aquele negócio todo, mas uma pecinha. Meu carro está com problema de vela. É um negócio desse tamanho aqui, caro, mas é um negócio desse tamanho aqui. Se a vela não estiver boa, dá defeito no funcionamento do carro. É impressionante. O teu corpo é assim também. Tudo tem proveito em você. A pessoa fala, não, mas o apêndice não serve. Você consegue viver sem ele, mas tem propósito. O siso também, que a pessoa fala, tira o siso, não serve também. Se está na tua boca, se é dente, serve, entendeu? Se nascer direitinho, eu tenho os 4 sisos aqui, não mexi, pelo menos serve para mastigar alguma coisa, entendeu? E esse ajuste fino que a gente falou, desse tema, ele defende o seguinte,
que existem constantes no universo ali, astros, né? No caso o Sol, a Lua, e eles são tão precisamente calibrados, eles são tão calibrados que só existe vida na Terra porque eles estão onde eles estão. Esses caras falam, né, os teóricos, né, falam, né, sobre essa teoria, diz que se o Sol ele tivesse 1 centímetro, 1 grau mais longe, não existiria vida na Terra. Vocês estão me entendendo? E se tivesse 1 grau, 1 centímetro mais perto, também não existiria vida na Terra. E eles defendem assim, cara, o planeta, o Sol, a Lua, eles estão exatamente no lugar certo para que haja vida, para que você e eu, né, a gente viva bem aqui. Para que tenha clima certo, gravidade certa, tudo acertado. Entendeu? E isso daí é mais uma evidência de que dificilmente você foi fruto do acaso. Tudo que a gente está vendo é fruto aleatório do acaso. Alguém planejou. Alguém planejou. E aí entra o meu tema, o tema de hoje. O Daniel começou falando sobre você não é o foco. Cadê? Vamos lá, meu DJ. Isso, está trabalhando bem. O nosso segundo tema é justamente isso. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Começa por aí. Você pode pular aí, por favor? Essa foi boa. Para esse tema, cara, eu desenvolvi, eu separei algumas verdades para te falar. Algumas verdades que defendem bem o porquê que você não é um acidente. A primeira verdade é essa. Você nasceu em Deus. Vocês estão olhando? Estão vendo? Está bem aí? Certinho. Você nasceu em Deus. Começa por aí. Daniel leu um texto, por incrível que pareça também, eu separei esse texto, não sei se eu copiei de você, você copiou do meu. Em Colossenses 1,16 diz assim, ó, pois por meio dele, se você conseguir aí também fazer essa proeza de tirar, botar o versículo depois de voltar, se tu conseguir, vai ser bênção, tá? Mas eu vou ler. Colossenses 1,16 diz assim, ó, pois por meio dele, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que nós podemos ver e as que nós não podemos ver, como os tronos, os reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Aí vai dizer assim no final, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos para efeito didático aqui, repete comigo aí, tudo foi criado por meio dele e para ele. O que quer dizer tudo? O que quer dizer tudo? Se eu pegar o tudo no francês, no inglês, no espanhol, tentar traduzir por original, sabe o que vai dizer o tudo? Tudo. E o tudo inclui eu e você. Você nasceu em Deus. A tua vida começa não sendo uma obra do acaso. Você talvez, estando aqui, talvez não tenha sido planejado por homem. Talvez você não tenha sido planejado, talvez tenha sido, né, um acidente para o homem. Mas você com certeza foi planejado por Deus. Porque Deus te aguardava. Deus planejou, e eu quero dizer algumas coisas que Deus planejou para você. Deus planejou o momento certo que você viria. O momento certo de você vir para essa terra. Deus planejou. E Deus planejou também o lugar de origem. Tem gente que reclama, eu sou brasileiro, queria ser europeu, queria ser americano. Mas se você está aqui no Brasil e é brasileiro, é porque Deus planejou que você fosse brasileiro. Eu não sei se vocês têm aí ancestrais aí, do exterior, de fora, entendeu? Então, eles foram de fora, você é brasileiro porque Deus te quis aqui. O problema não é o Brasil, o problema são as pessoas que estragaram o Brasil, né? Mas Deus planejou que você vivesse aqui, a tua raça, a nação que você fosse, né, nascer. Mas não só isso, Deus planejou também a tua personalidade. Deus planejou as características do teu corpo. Deus planejou os detalhes do teu corpo. Então você é um pouco mais animado, extrovertido, você é um pouco mais quieto, saiba disso. A gente sempre pode melhorar, mas o que você é porque Deus te planejou assim. Deus planejou a cor da tua pele, Deus planejou o teu cabelo, o tipo de cabelo. E se você perdeu o cabelo, saiba que Deus também ama calvos. Deus ama vocês, né? Aí, Robinho, uma vez eu ouvi que quem está perdendo o cabelo é porque Deus está arrebatando aos poucos, né? Aí começou levando o cabelo, depois vai fazer a obra completa. Mas saiba de uma coisa, você é da forma que Deus planejou. E muitas vezes a gente se olha para o espelho e não se aceita, acha ruim o que vê. Óbvio, a gente sempre pode melhorar,
A gente pode cuidar do templo que Deus deu. Mas você não precisa se justificar e nem ter crise de identidade, porque você é como Deus quis que você fosse. Deus te planejou dessa forma. Mas não só isso. Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu aptidões. Né? Deus não é o meu malvado favorito e você não é o Minion. Deus não te criou em série. Tem um programa, não sei se você conhece. Alguém conhece o programa Trato Feito aqui? É um programa mais de velho, então se tu levantou a mão... Eu curto esse programa. O programa Trato Feito é o seguinte: é uma loja de penhor e as pessoas vão vender, né, as suas coleções, as suas figurinhas ali. E é interessante que tem algumas que são raras. Vocês lembram? Qual é o preço de uma figurinha rara? Não é? Às vezes uma figurinha assim, uma artezinha, um desenho, é papo de milhão, de milhares. Por quê? Porque quanto mais único, mais raro é uma peça, mais valioso é o seu valor. Eu vou te falar como é que Deus te enxerga. Deus te dá muito valor. Por quê? Porque você tem exclusividade também. Porque você também é único aos olhos de Deus. Em Salmo 139 diz assim, Salmo 139, 15, diz: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Deus planejou também o teu tempo de vida. Deus planejou o tempo que você viria, o tempo que você morreria. Deus tem um tempo certo, inclusive, para a tua vida. Óbvio que a gente pode afetar, a gente pode atrapalhar, pode antecipar, mas Deus estipulou exatamente o tempo certo para você viver. Em Salmo 139, versículo 16, depois, diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre, e cada dia da minha vida estava registrado em seu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Deus te viu e Deus te planejou. Amém? A primeira verdade é essa: você nasceu em Deus. Você nasceu em Deus, você não é do acaso, entendeu? Deus não joga sorte, você nasceu em Deus. A segunda verdade que eu separei para defender que você não é um acidente é justamente isso: Deus fez você de propósito. Você não foi só feito para um propósito, como o Daniel falou, mas você foi feito de propósito. Albert Einstein, ele tem uma frase interessante, ele diz assim: Deus não joga dados. Acho que se Albert Einstein estivesse vivo hoje, seria talvez Deus não joga tigrinho, não sei. Deus não joga roleta, mas Deus não joga sorte. Deus não simplesmente é aleatório. Deus decidiu como você viria para o mundo. Deus te planejou. Então, assim, independente de como você veio, em qual circunstância você veio, independente de quem foram os teus pais, do momento que você veio, de como foi a tua história, né? Deus precisou exatamente da genética do teu pai e da tua mãe para você vir ao mundo. Você foi concebido na mente de Deus antes de ser concebido na mente dos teus pais. Talvez a tua história seja mais ou menos assim: uma gravidez não planejada, mas para Deus foi planejado. Você não é um acidente. Rick Warren tem uma frase que diz assim: embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são o imprevisto para Deus. Eu lembro, por exemplo, da história da Heloísa, tá ali. E é interessante a história dela, minha esposa, tá, gente? O pai dela, quando ela teve, né, tinha 45 anos, certo? Experiente da vida, né? A mãe dela estava com um filho recém-nascido, fralda. A mãe dela estava tomando anticoncepcional. A mãe dela estava amamentando. Ou seja, a probabilidade dela vir para o mundo era 0. E para piorar, o pai dela ainda estava desempregado, né? Estava duro que só, entendeu? E aí veio esse ser humano, não foi planejado, mas graças a Deus foi planejado por Deus. Deus me presenteou, me planejou para mim, né? Aleluia. Aleluia. É porque Deus não faz nada por acaso. Deus não comete erro. Então talvez a tua história seja parecida. Você veio de uma história esquisita, mas saiba de uma coisa: Deus planejou você. Deus planejou, inclusive, que você estivesse aqui ouvindo. Deus está no controle, Deus não erra. Deus não comete engano. Ele te fez, como o Daniel falou, por um propósito. E tudo que Deus fez, o mundo que você vive, ele tem um motivo. E o motivo é bem simples. O motivo para tudo que Deus criou somos nós. O motivo é o amor que ele tem por você. É o amor que ele tem por você. Em Efésios 1:4, Daniel leu, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos
e sem culpa diante dele. Mesmo antes de criar o mundo, Deus já te amava. Em Tiago 1,18 diz assim: por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Deus já tinha uma história para você. E você foi o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus planejou tudo de forma precisa. E tudo é adequado à nossa existência. Tudo está sob medida por nossa causa. Existe uma frase de um doutor chamado Michael Denton. Ele é um doutor europeu, ele não é cristão, e ele diz assim, todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. O que ele está falando é que todo o universo, se você avaliar bem, todos os ecossistemas, tudo aquilo dali está em perfeita condição, milimetricamente em condições para que não só tivesse vida, mas para que tivesse vida para o homem viver. O próprio doutor, que não é cristão, ele mesmo reconhece de que o mundo ele está em perfeita condição para que eu e você, a gente possa viver, habitar dentro dele. Tu entende isso? Tu entende isso, que existe alguém que criou isso tudo? Alguém que te planejou para você viver? Alguém que te planejou nesse mundo, que você não é um acidente? Beleza, você não acredita talvez num doutor, num cientista, mas a Bíblia já falou isso também. Muito antes desse doutor ter falado, em Isaías 45:18, diz assim, pois o Senhor é Deus, Ele criou os céus e a terra, e pôs todas as coisas no devido lugar. Ele fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. O próprio Deus, Ele mesmo declarou de que Ele criou e botou tudo no devido lugar, não para que ficasse vazio, uma casa vazia, mas para que fosse habitado. A minha pergunta pergunta que eu quero te fazer, e eu vou te ajudar a responder. Você nasceu em Deus. Deus te fez de propósito. Você não é um acidente. Tudo que você tem, todas as tuas características, quem você é, foi planejado por Deus. Não foi aleatório. Não foi um jogo de sorte. Deus planejou você. Mas eu vim de uma condição assim, assim, assado. Eu vim de uma condição ruim pra caramba. Minha história de vida é essa. Independente de como você veio, Deus, inclusive, aproveita as coisas ruins que acontecem. Mas você está aqui porque você foi planejado. A minha pergunta é, qual foi o propósito disso tudo? Qual foi o propósito disso tudo? Por que será que Deus enfrentou um trabalho, um incômodo de me criar, de te criar tudo ao nosso redor? Qual foi o propósito disso tudo? A resposta é muito simples. Deus fez isso tudo, Deus se gastou, Deus te planejou, Deus planejou tudo que você olha ao redor, porque Deus é um Deus de amor. E tudo gira em torno disso. Você foi criado para ser esse alvo, um alvo do amor de Deus. Você foi criado por ser amado e você foi criado para ser amado. Deus não simplesmente tem amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Amor é a essência de Deus. E o fato de Deus ter te criado não foi porque Ele estava solitário, sozinho, ou porque Ele precisava de atenção. Ele fez você porque Ele estava apaixonado na ideia de expressar esse amor a você. Mesmo sabendo, inclusive, que você se afastaria. É igual alguém que está esperando um filho e descobre que o filho tem alguma deficiência. Ele não abortaria a missão. Ele não deixaria de querer o filho, de desejar o filho. Deus queria você, Deus sempre quis você, apesar de sabendo, que você se afastaria dele. Deus sempre te amou. Em Isaías 46, versículo 3, 4, diz assim, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei, eu os carregarei e os salvarei. Se não fosse por Deus e pelo amor que Deus tem por nós, por você, aí sim você seria um acidente. Aí sim não teria sentido a tua vida. Mas o fato de existir um Deus, isso faz você ter um propósito nessa terra. O fato de existir um Deus que te ama faz você de verdade ter um significado nessa terra, de ter uma história que Deus separou, inclusive. E como o próprio Daniel falou antes, você só descobre esse significado, você só descobre esse propósito quando você toma Deus como ponto de referência. E você só entende o amor de Deus, o teu valor para Ele, quando você olha para a cruz.
A cruz de Cristo foi até onde Deus ele chegou para resgatar o homem. Foi a maior prova de amor dele. E eu queria terminar lendo com vocês e orando com vocês, né? Lendo um versículo, uma paráfrase, né? Do versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, ó: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Se você é uma criatura de Deus, se você foi planejado por Deus, você só vai encontrar significado nele. Nele. Se você voltasse há milhares de anos atrás com um celular, entregasse para alguém, eles não saberiam o que fazer. A única forma seria de perguntar para quem criou esse celular, para quem criou aquilo. A única forma de você saber qual o teu plano, o teu propósito, é olhando para Deus como ponto de referência. Você não é um acidente. Você não é um acidente. Você foi planejado por Deus e foi planejado para ser amado. Amém? A gente pode orar? Já, inclusive, bateu o meu tempo aqui. Queria orar com vocês. De verdade, eu não conheço a história de vocês, não conheço a história de quem chegou aqui, não sei o que você passou, mas eu quero pedir para Deus que essa verdade fique impressa dentro de você. Você é amado por Deus, você não é um acidente, você tem um propósito nele, independente da tua história. Deus te ama e Deus tem um significado para a tua vida, nele. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, agradecer ao Senhor, porque nós acreditamos de verdade que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, para que essas verdades, Pai, tanto que Daniel falou, como que foi falado aqui agora por mim, Senhor, Pai, sejam uma semente, Jesus. Uma semente, Senhor, que cai em solo fértil, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus que pega o solitário e faz com que ele viva em família, Jesus. O Senhor é o Deus que cura toda rejeição, todo complexo, toda pressão. Pai, porque o Senhor nos planejou e o Senhor nos ama, a nossa identidade perfeita está no Senhor. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor. Pai, faz com que cada pessoa aqui tenha uma profunda revelação, Senhor, de qual é o propósito e qual é o significado e valor que ela tem para o Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, de fato, Senhor, a gente precisa de uma revelação, Pai. Eu oro, Pai, para que os corações aqui sejam curados, Senhor. Sejam, Senhor, cicatrizados, Pai, por Ti, Jesus. Sejam confortados por Ti. Que o Espírito Santo possa, Senhor, falar e ministrar para cada pessoa aqui, Senhor. Pai, exatamente como o Senhor enxerga. Não como a pessoa mesmo se enxerga, mas, Pai, como o Senhor nos enxerga, Senhor. Que isso possa ser de verdade, Pai, um divisor de águas para cada um que esteja aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.